Olá, queridos alunos e alunas. Iniciamos agora a primeira aula do nosso curso de Introdução à Linguagem Musical. É um curso compacto e está dividido em 3 aulas, ok? Essa é a primeira. Bom, quando estamos falando aqui nesse curso de linguagem musical, nós estamos falando mais especificamente da escrita musical, não é? É o foco do nosso trabalho aqui, da nossa pretensão. Eu gosto muito de usar algumas analogias também para falar sobre música, e uma delas em relação à escrita musical é a nossa linguagem, o português. Observem que nós temos vários tipos de leituras que têm complexidades diferentes, não é? Complexidades distintas. Por exemplo, uma revista em quadrinho é uma leitura leve, tem textos de histórias juvenis, ah, textos acadêmicos também, romances, literatura clássica, até artigos científicos e técnicos, né, que são mais complexos, literatura mais pesada. A escrita musical também. Nós temos como escrevê-la de forma simples ou complexa. Por que isso? Porque a escrita musical é uma forma completa mesmo de escrever música, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para quem nunca viu uma partitura, nunca teve um contato. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção. Essa primeira partitura que eu vou mostrar aqui é de Baquianas número 5 do Villa-Lobos. É uma partitura complexa, né? Olha, tem muitos sinais, muita informação. Não sei se vocês estão percebendo, ela é escrita para voz e para guitarra, né? Para guitarra, no caso, seria violão, porque está em espanhol, não é violão. Então é uma partitura complexa, não é? Tem muitas informações e tal, muitas informações a respeito dessa peça musical, né? Vou pegar outra aqui, Jesus Alegria dos Homens também, que já é uma transcrição um pouco mais simples. Observa que tem menos informação do que a outra, né, visualmente falando. Isso não quer dizer que Bach seja menos músico do que Villa-Lobos, não é essa a questão, não é isso que está sendo colocado, é em relação especificamente à escrita musical, não é? E temos uma forma mais simples também, quer dizer, a gente pode escrever de forma mais simples. Nesse exemplo aqui, por exemplo, são músicas muito simples que eu mesmo que escrevi no editor de partituras, e observe como tem muito menos informação, né? Muito mais simples, não é? Então é isso, é importante para a gente, quando a gente for seguindo o nosso estudo aqui, perceber que existem vários níveis, né, de entendimento e uso da escrita musical. Nós vamos tratar do que é básico aqui, tá bom? Bom, para começar, é importante que a gente trate sobre 4 propriedades do som. A altura, que se refere ao som, se ele é grave ou se ele é agudo, não é? A duração, que se refere ao tempo em que a nota soa, né? Um tempo curto ou longo, obviamente que isso é proporcional e relativo. A intensidade, se é fraco ou se é forte, conforme o volume. Isso é um termo que na música é um pouco diferente do que a gente fala normalmente. Quando a gente fala assim que a música está alta ou que está baixa, a gente está falando sobre o volume. Na música não é assim. Na música, quando a gente fala alto ou baixo, nós estamos falando sobre se a nota ou se o som é mais agudo ou ele é mais grave, né? E quando a gente quer falar de volume, a gente fala forte ou fraco para identificar, para determinar a intensidade, ok? E o timbre, que é a qualidade do som de acordo com a origem, né, da emissão. São características do som que permitem a gente perceber, por exemplo, que o som que está sendo emitido vem de um instrumento musical, um violão, uma flauta ou um piano, ou até a voz humana mesmo, né? Quando a gente atende um telefone de uma pessoa conhecida e reconhece
a pessoa pela voz, né? Isso tem a ver com o timbre dela. São características sonoras, né? Específicas que determinam essa diferença aí que a gente percebe, tá bom? Por que começar com essas quatro propriedades? Porque se você observar, essas quatro propriedades identificam o som. No caso, se a gente está falando de música, identifica a nota musical, identifica a música em si, né? A música ela é feita por isso, por esses elementos, né? Por notas que são graves ou agudas, por duração de cada nota, pela intensidade e pelo timbre, né? Quando você escreve uma música que, igual o exemplo que eu dei, que tem violão e tem voz, são duas origens diferentes, são timbres diferentes que participam dessa música aí, tá ok? É por isso que tem essas quatro propriedades agora. As sete notas musicais e os seus nomes, eu só estou relembrando aqui, obviamente, porque isso é uma informação que a gente tem desde criança, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí volta para o dó. Dó, não é? E volta para o dó. Essas são as notas principais que nós temos no Ocidente e que são os nomes que a gente dá para o que a gente vai escrever, ok? Bom, continuando, eu falei sobre analogias, né? Uma analogia que eu gosto muito de fazer para explicar primeiro o raciocínio que foi feito, né, para a escrita musical é um caderno de escola. Imagina um caderno com uma folha pautada infinita, tanto para cima como para baixo. Coloquei as duas setas aqui à esquerda exatamente para identificar isso, né? Em algum momento alguém pensou em grafar sons e notas numa pauta assim, né? Então imagina que seja esse caderno infinito, né? E eu consiga colocar aqui alguns sinais. Eu separei umas bolinhas aqui para facilitar essa visão, né? Eu vou colocar aqui, ó, colocar uma bolinha aqui em cima dessa linha. Vou colocar outra bolinha aqui nesse espaço, ó, colocando. E vou colocar outra bolinha na outra linha e assim vai. Vou colocar na outra linha de cima lá, ó. Isso. Bom, se você pensar bem o que eu estou fazendo aqui, colocando sons aqui através dessas bolinhas nessa pauta, obviamente, quanto mais para cima eu colocar as notas, mais aguda vai ser esse som. Quanto mais para baixo eu colocar, mais grave vai ser esse som, não é? Então, aí, por exemplo, eu já resolvi o primeiro problema das propriedades de escrever a música pela primeira propriedade, que é a altura. Então, a pauta me permite isso, né? Eu usando as linhas e os espaços também, eu posso fazer como se fosse uma escada aí que eu posso escrever notas para cima e para baixo, né? E representando a altura dessas notas, ok? Porém, observe bem, eu estou colocando esses sinais com essas notas, mas como é que eu vou saber exatamente que notas são essas? Porque uma coisa é colocar na pauta, nas pautas e no espaço e tal, nas linhas de espaço. Outra coisa é identificar que notas que são essas. Porque essa primeira nota, por exemplo, ó, poderia ser qualquer uma, né? Poderia ser dó, ré, mi, fá, sol, ou lá, ou si, né? Então, para isso, foi criada uma referência, né? Um sinal, um símbolo, que é esse aqui, ó, que é a clave. Eu vou posicionar uma clave aqui, ó. Posicionei bem aqui assim. Ok. A partir desse momento, essa clave está me dizendo que nota que é essa aqui, a primeira. Essa clave, o nome dela é clave de sol, não é? E você percebe que onde ela começa a ser desenhada aqui, ó, no início dela, ela está começando em cima dessa linha. Então, essa linha, essa clave, está determinando que o nome dela é Sol. Se ela é uma nota Sol, aí eu já sei o nome das outras, concorda? Porque a relação das notas, o nome das notas e a sequência não muda. Se isso aqui é Sol, a próxima nota fatalmente vai ser Lá.
É só você olhar na sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É a próxima. A próxima linha de cima, se tivesse outra bolinha, seria Si, depois Dó, depois Ré, Mi, depois Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo, aí começa Ré, Mi e assim por diante. E para baixo a mesma coisa, né? Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, né? Ré, Dó, Si, Lá, Sol, tal, e assim por diante. Vai descendo e subindo. Então aqui eu já consegui registrar a altura. Só que é o seguinte, essa região aqui existem notas tanto mais para cima, mais agudas, como mais para baixo também. E aí uma região mais para baixo é mais grave. E existem outras claves, tem mais duas claves, que são utilizadas para falar sobre, para escrever sobre essas regiões que são mais graves, não é? Então a clave de Fá e a clave de Dó, que é essa aqui, ó. A clave de Fá é essa, a clave de Dó é essa aqui. Então, as notas que estão mais graves, na realidade mais médias para graves, utiliza-se essa clave de Fá, onde essas duas bolinhas aqui ó, estão posicionadas nessa linha, essa linha passa a ser a nota Fá. E aqui essa clave de Dó são para instrumentos mais graves ainda, né? Para sons mais graves ainda, contrabaixo de orquestra e tal, tuba, né? E ela também está posicionada nessa linha aqui, ó, o meio da clave está posicionado nessa linha. Então está dizendo que essa linha vai ser, o nome dela vai ser Dó. Vai ter a nota Dó grafada aí, ok? Nós vamos nos ater mais a essa clave de Sol, porque é a clave mais usada da região de notas para canto, da voz humana, na realidade, não é? Essas claves foram criadas para determinar essas regiões aí de notas que tem a ver, obviamente, com o que se observa na realidade aí, né? A voz humana, primeiro a voz humana, depois os instrumentos que são mais agudos, mais graves, né? A flauta, por exemplo, é um instrumento de som mais agudo, então ela tem as flautas mais graves podem ser escritas nessa região um pouco mais média aqui, mas as mais agudas são escritas em cima, não é? Na clave de sol mesmo, ok? Bom, então é isso. O raciocínio básico da pauta musical determina que em cada linha ou espaço pode-se grafar uma nota musical de alturas diferentes. A nossa propriedade de altura já está resolvida, né? E para não ter que fazer um caderno com pauta infinita, que isso não é prático, obviamente, definiu-se que o universo de linhas e espaços que seria o pentagrama, que seriam 5 linhas e 5 espaços, não é? É um fragmento daquilo que a gente olhou lá atrás. Então é bem simples, é uma forma simples. Mas e quando. Aí vem a pergunta, né? E quando não for suficiente? Imagina isso, né? A segunda linha seria uma clave, uma nota Sol, e eu tenho que escrever notas acima aqui, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E aí vou escrever uma nota aqui em cima. Como é que eu faço para escrever? Bom, eu vou pegar outra bolinha aqui. Deixei separado para isso. Vou colocar lá, ó. Ok. Pronto, consegui. Consegui grafar. Uma nota, um som aí que está acima da pauta, né? Uma nota mais aguda. E se eu precisar de escrever mais uma aguda, eu vou ter que desenhar outra linha aqui? Bom, eu posso fazer assim, ó. Eu coloco uma linha aqui, só um pedaço dela, né? Como se fosse um pedaço, um fragmento da linha que existiria lá em cima, né? Continuando o nosso caderno de pautas infinitas. Né? Então, aí a partir desse momento eu posso pegar uma nota, pegar uma bolinha aqui, ó, uma figura, e colocar lá em cima. Ó. Pronto. Beleza. E assim por diante, eu posso criar quantas linhas forem necessárias aqui, ó. Aqui assim, posso colocar mais linhas lá para cima, que são linhas complementares, ó, né? Onde eu posso escrever as notas lá para cima, ó. Ok? Assim, não é? Isso acontece tanto para cima quanto para baixo. Então, isso são as linhas complementares. Nós vamos ver isso de novo
mais para frente em alguns exemplos de partitura, ok? Então vamos seguindo. Bom, relembrando aqui então em relação às claves, são esses símbolos, né, que permitem nomear uma posição da nota na pauta e possibilita que através dessa identificação a gente consiga saber todas as outras notas que estão escritas, né, nessa pauta. Bem, aqui termina a nossa primeira aula. Falamos sobre a pauta, de onde que veio, sobre a clave, ou as claves que existem, e como que podemos grafar a altura das notas na pauta, que é a primeira propriedade do som, ok? Até a próxima, bons estudos, releiam e revejam quantas vezes precisarem, ok? Até mais.